Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bom dia a todos aí. Amém, queridos. Vamos então para o nosso estudo, de hoje. Nós estamos estudando o tema do profetismo bíblico, o profeta e a mensagem. Esse é o tema do nosso estudo, Nós já estamos, se eu não me engano, na quarta aula, Hoje é a quarta aula, onde a gente está se aprofundando. Tem um tempo para meditar e se aprofundar nesse tema que julgo eu ser muito importante, na vida nossa como cristãos, como servos de Deus. E então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom, eu vou aqui colocar então para nós. Graça e paz aí, minha mãe, que está também assistindo, e os demais irmãos aí que estão chegando também. Então vamos, eu vou sair do Facebook aqui e vou entrar agora nos nossos slides, Deixa eu ver se está funcionando tudo aqui. Tá. Então, hoje, aqui está a parte 3, porque nós tivemos uma aula que foi uma aula introdutória, que nós falamos sobre vocação. Não sei se você se lembra. E aí depois nós estudamos a primeira parte, a figura do profeta. E na aula passada foi a segunda parte, quando a gente trabalhou o meio de comunicação da profecia, Então, como que o profeta ele recebe a mensagem que vem da parte de Deus. Como nós vimos, o profeta ele é um canal, um instrumento de Deus. Então ele é aquele pelo qual Deus ele vai usar para comunicar a sua vontade, a sua palavra ao seu povo. Então, na aula passada nós estudamos como que Deus comunica a sua mensagem. E nós vimos que Deus comunica, pelo menos aqui no Antigo Testamento, como nós estudamos, de duas maneiras, Ou por meio da visão, onde o profeta ele pode ter uma visão de Deus, ou ele pode sonhar, ter um sonho, e o sonho está ligado à visão, ou através da audição, quando Deus ele fala com o profeta, e esse profeta ouve e recebe então a mensagem da parte de Deus. Então na aula passada nós vimos sobre isso, nós falamos sobre o meio de comunicação de Deus, como Deus comunica a sua mensagem ao profeta. Hoje nós vamos estar estudando os meios de transmissão da profecia. Então o profeta ele recebeu a profecia, ele recebeu a mensagem que veio de Deus, ou por visão ou por audição. Agora ele vai comunicar essa mensagem para o povo, vai comunicar a mensagem para as pessoas. Então quais são os meios que o profeta ele usa aqui no Antigo Testamento para comunicar a mensagem do Senhor? Então vamos analisar. Então nós temos pelo menos no Antigo Testamento 3 formas de comunicação da mensagem de Deus, que nós vamos estar estudando hoje pela manhã, Então, a partir da recepção da palavra, nós podemos classificar em 3 formas de proclamação, que o profeta usava para proclamar aquilo que era a mensagem do Senhor, aquilo que era a palavra do Senhor. Primeiro, era através de uma ação simbólica. Primeiro não, nós temos então aí a ação simbólica, que é uma das formas que o profeta ele usava para comunicar a mensagem que vinha da parte de Deus. E essas ações simbólicas, elas são até difíceis de interpretar, lembrando que a gente está lidando com um ambiente bem antigo, E aí, como diz aqui, de difícil interpretação tanto pelo ambiente antigo quanto pela recorrente impossibilidade de se perceber se são ações reais, metaforizadas, ou se são apenas metáforas, Então nós vamos estudar aqui o que seria isso, Mas quando a gente vai tentar interpretar as ações simbólicas dos profetas, é complicado a gente tentar até interpretar essas ações, porque ela tem um certo grau de dificuldade para a gente interpretar, porque é um ambiente muito antigo, E algumas ações que os profetas eles tinham eram ações meio que fugia do natural, fugia do comum. Como, por exemplo, a gente tem aqui, eu dei uma referência aqui do livro do profeta Oséias, Lá em Oséias, no capítulo 1, nós temos uma ordem de Deus para Oséias
Aí a tradução também, às vezes, ela não nos ajuda muito, né? Mas, por exemplo, Oséias no capítulo 1, e eu lembro você aí de estar com sua Bíblia aí, tá, gente? Que a gente vai ler aqui a palavra, vai ler vários trechos aqui, então é muito importante você estar com a sua Bíblia aí, tá? E também alguma coisa para anotar, um papel, uma caneta, tá? Qualquer dúvida, se você tiver também, quiser perguntar, pode colocar nos comentários aí. Mas, por exemplo, no livro de Oséias, nós temos uma ordem da parte de Deus, que ele fala para o profeta Oséias, olha o que diz, Oséias 1, versículo 2. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, é complicado, né? Quando a gente se depara com um texto desse, fala assim, nossa, Deus está mandando o profeta se casar com uma prostituta, né? Então, foge do aspecto moral da parte de Deus. Como pode ser isso, né? Isso é literal ou é metaforizado ou é apenas alegoria, assim, é um ato simbólico, né? Então, por isso que eu digo que essas ações simbólicas são um pouco complexas de interpretá-los. Agora, é lógico, eu particularmente, eu digo que aqui o livro do profeta Oséias, ele é literal sim, só que é aquele detalhe que eu já falei com vocês, às vezes a tradução ela não nos ajuda muito. Por isso, quando a gente vai fazer um estudo bíblico, é muito importante, lógico, nem todas as pessoas dispõem, né, do acesso e do entendimento das línguas originais, né? Porque a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita, pelo menos o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, para você entender muitas dos conceitos das palavras, você tem que entender o original. Mas quando a gente não tem essa possibilidade, né, de entender o original, de ler o original, é importante a gente ter outras traduções, não ficar presa a uma tradução só. Porque, por exemplo, essa tradução aqui, ela não, eu estou com a João Ferreira de Almeida, né? Ela não nos ajuda muito quando diz assim, ó, vá e case com uma prostituta, né? Nós temos a NVI traduz assim, vá e case com uma mulher de prostituições, né? Porque no original ele dá uma ideia de que não que a mulher que é Gomer, né, que é a esposa de Oséias, que ele vai tomar para se casar, não que ela era uma prostituta em si. Mas há muitos estudiosos que concordam que, na verdade, né, o termo aqui ele se refere a uma mulher que possivelmente iria se prostituir. Estava propensa a se prostituir, a adulterar. Né? E Oséias ele tinha essa consciência, e mesmo assim Deus ordenou, vai e case com ela. Né? Não que ela já era uma prostituta e já se prostituía, mas que ela tinha propensões a isso. E a partir desse casamento, né, e aí ela acaba cometendo o adultério e adulterando, né, e traindo o profeta em si, né, que até então não era profeta, e ele passa a receber esse chamado de Deus a partir dessa experiência negativa que ele tem, então ele passa a comunicar a mensagem de Deus a partir dessa experiência, dessa ação que nós temos, né, dele se casar com uma mulher que acabou traindo, né? E no capítulo 3 tem a ordem de Deus de novo, né? E a partir dessa ação, né, dessa experiência dele, que ele tem a experiência de se sentir traído, ele usa como mensagem para mostrar o quanto o povo, representado pela sua mulher, né, estava também traindo a Deus e adulterando com outros deuses. Né? E ele representava, como dizer assim, Deus, né? E ele se sentia traído, né? Mas mesmo assim, assim como Deus ordenou também para que ele perdoasse a sua esposa, essa era a ação de Deus também para perdoar, para chamar, né, o povo de volta à comunhão com Deus, né? Então, só estou dando um exemplo aqui para mostrar o quanto que é complexa muitas vezes a gente tentar interpretar algumas ações simbólicas que a gente vê na profecia, e temos muitas ações simbólicas aqui no livro dos profetas, né? Mas elas têm mensagens interessantes para nós, né? Então essa é uma das formas do profeta proclamar a mensagem que vem de Deus, com ações simbólicas ou através de discursos ou pregações, né? Que é o mais natural. Podem ser poéticos, prosaicos ou a mistura entre os dois, né? Abundam dos limites entre conhecimento popular e a mensagem a ser veiculada, dificultando às vezes a interpretação, né? Aí nós temos aqui um exemplo de Amós 4, de 1 a 3. Nós vamos ler também o livro de Amós, então não vou ler agora não.
Então essa é uma segunda maneira pelo qual o profeta ele usava para comunicar a mensagem de Deus, através de discursos, através de pregações, através de palavras que ele falava audivelmente, né? E posteriormente surgiu uma terceira forma de proclamação, que é as palavras escritas, através dos livros, né? Então por isso que nós temos uma gama, né? um aglomerado de livros proféticos, de profetas que passaram a escrever a profecia, a mensagem pelo qual Deus deu para eles, né? E a gente vai estudar também e ver acerca dessa forma de comunicar a mensagem e a palavra de Deus, tá bom? Então vamos começar então pelo mais difícil, vamos pelos atos simbólicos. Eu já dei uma palhinha aí para vocês, né? Os atos simbólicos, né? Que a gente vê nos profetas. Então, sua veiculação na literatura profética geralmente segue um mesmo esquema. Mais ou menos é assim que está estruturado as ações simbólicas que a gente vê na profecia. Primeiro, a gente vê um comando divino para agir, né? Um comando de Deus que fala assim, ó, vá e faça assim, assado. Aí a segunda parte, o profeta ele vai e corresponde com aquilo que Deus ordenou para ele fazer. E na terceira parte vem a interpretação verbal daquela ação, né? Ele recebe um discernimento. Muitas vezes Deus mandava o profeta fazer uma coisa e o profeta não sabia o que aquilo significava, né? Ele só ia entender, ter o discernimento depois que ele fizesse aquilo que Deus estava ordenando para ele fazer. Geralmente esses atos simbólicos, né, eles funcionavam mais ou menos como uma espécie de teatro de rua, né, forçando o público pela arte corpórea dos profetas a rever seus conceitos, né? Então era uma espécie de, até mesmo em algumas partes, até uma espécie de encenação. Os profetas, desesperados para que as pessoas vissem e entendessem, eles agiam com um significado manifesto em seus próprios corpos, né? Então eles usavam suas próprias ações para tentar comunicar, para chamar a atenção, porque muitas vezes só o fato de eles falarem alto, pregarem, né, às vezes não era suficiente para chamar a atenção das pessoas. Até porque, como nós vimos, às vezes os profetas eram até considerados loucos, né? E por isso eles tinham que, de uma certa forma, serem até criativos na hora de tentar comunicar a palavra de Deus para chamar a atenção das pessoas, para que a mensagem pudesse entrar no coração das pessoas. Os atos simbólicos contêm então uma força expressiva, né? A capacidade de atrair a atenção dos ouvintes ela é muito maior, porque visualizam algo que as palavras só podem enunciar friamente, né? Então, quando o profeta ele comunica a mensagem através de atos simbólicos, né, na verdade a profecia ela entra pelos olhos, né, porque as pessoas elas não somente ouvem, mas muitas vezes elas veem, né, toda aquela ação que simboliza aquilo que está por acontecer, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 29 ao 31, diz assim, né? Certo dia, Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías de Siló, trajando um manto novo, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos, em descampado. Aías pegou seu manto novo, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, vou arrancar o reino de Salomão e vou dar a ti 10 tribos. Então olha que interessante essa mensagem aqui, né? Esse texto que nós lemos, né? Então nós temos lá o Jeroboão, né, que saiu de Jerusalém e ele encontrou com o profeta Aías. E o profeta Aías recebeu uma revelação da parte de Deus de que Deus se desagradou, né, do reinado de Salomão e posteriormente do seu filho Roboão, porque tinha se corrompido. Então Deus iria dividir o reino, E para ele comunicar essa mensagem, Jeroboão seria o escolhido para ser o rei, né? Para ser ungido como rei. Então ele recebe uma revelação de Deus que Jeroboão seria rei de 10 tribos, porque nós lembrando da história bíblica, Israel ele era organizado em 12 tribos, né, que eram os 12 filhos de Jacó, né? Cada tribo tem o nome dos 12 filhos de Jacó. Então, Israel como um todo, né, é representado pelas 12 tribos. E aí Deus iria dividir esse reino, né, em 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. Então, as 2 tribos que sobrassem seria da dinastia
da família e da linhagem de Davi, né? Que era até então o neto de Davi, Roboão, que estava cometendo alguns ilícitos, e por isso Deus rejeita aquela situação e chega o momento da divisão do reino ali, que é profetizado pelo profeta Aías, né? Mas interessante, ele recebe essa revelação de Deus, ele poderia muito bem chegar e comunicar pro Jeroboão e falar assim: olha, você vai ser rei de 10 tribos, pronto, Deus vai dar 10 tribos para você e você vai ser rei dessa nação. Mas interessante que ele não só fala, mas ele pega suas vestes novas, é como se ele pegasse a roupa dele, né? Pegasse a roupa assim, né? Tirasse essa roupa, né? E rasgasse ela em 12 pedaços. E desse 10 pedaços pro Jeroboão e ficasse com 2 na mão dele. Fala assim: ó, essas 10 pedaços de vestes aqui representam as 10 tribos. Né? Então são essas 10 tribos que é o reino que Deus vai estar dando para você. Então essa é uma ação simbólica, né? E que acontece. O profeta poderia comunicar essa mensagem sem fazer isso? Poderia, mas era uma ação muito comum que acontecia nos profetas, né? Eles agiam, né, colocando algumas ações simbólicas para encenar, para mostrar, né, para a pessoa não somente ouvir, mas ela tocar, perceber e analisar a partir dos seus olhos, né, contemplar aquilo que Deus queria comunicar à pessoa, né? Passa a ser uma coisa até mais rica, né, para trazer um certo entendimento, né? Então, é aquilo que vem, né? Para que destruir um manto novo, né? Ou fazer pedaços, fazerem pedaços uma parelha de bois, como diz lá em 1 Samuel. Arremessar pela janela algumas flechas. Por exemplo, abra aí comigo, se você puder abrir, né, em 2 Reis, capítulo 13. Abra aí para a gente ler aqui essa referência. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19. Está aqui o Tássio, né, falando: os livros proféticos nunca foram tão atuais nos últimos tempos, e é verdade, Tássio, com certeza, e por isso a gente está estudando esse livro para a gente entender muitas coisas dele, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Você conseguiu abrir aí? Olha o que diz, 2 Reis, capítulo 13, do 14 ao 19, diz assim: quando Eliseu estava sofrendo de enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então um homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Né? Olha que interessante, né? O profeta não poderia falar pro rei assim, falar assim: olha, pode ficar tranquilo que Deus vai dar vitória para vocês no campo, né? Que diante do inimigo da Síria que está vindo para atacar Israel, né? Mas pode ficar tranquilo que Deus vai estar com vocês. Mas não, o profeta disse pro rei, falou assim: ó, pega um arco e uma flecha, lance na janela e jogue. Né? Então quando ele lançou aquela flecha, ele diz assim: ó, essa é a vitória do Senhor, esse é o sinal da vitória do Senhor sobre a sua vida. Né? Então era uma ação simbólica, era uma ação que o profeta ordena, né, o rei jogar aquela flecha, e aquela flecha simbolizava uma ação de Deus que iria gerar, né, a bênção e a vitória. Né? E aí depois ele fala: ó,
lance essa flecha ao chão. Né? E ele lançou apenas 3 vezes. Né? O profeta, ele falou assim, olha, porque você lançou só 3 vezes, vai ser poucas vezes que você vai vencer, né, os inimigos. Né? Você deveria ter feito mais, jogado mais. Né? Então, olha só, numa ação, né, estava a questão da profecia. A profecia estava ligada a uma ação, né, propriamente dita. Né? Então, são várias ações que a gente percebe, colocar uma canga no pescoço e por aí vai. Né? Vou dar alguns outros exemplos aqui de ações simbólicas, né? E essas são cada vez mais interessantes. Né? Abra lá comigo agora em Isaías, no capítulo 20. E Isaías 20 conta uma situação bem estranha, vamos dizer assim, né? De uma ação simbólica que Deus ele manda Isaías fazer. Então vamos lá, Isaías no capítulo 20, né? O capítulo 20 é bem curto aí de Isaías. Então olha a ação simbólica de Deus, né? Que manda o profeta ficar descalço e nu, né? Ficar nu. Olha o que diz aí. Isaías capítulo 20, né? Diz assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdote, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Então, olha que interessante, né? O povo, aqui é uma ação profética ligado a questões políticas, as questões que estavam acontecendo no meio político, onde o grande império na época era os assírios, que era o grande império que dominava naquela época em que o profeta Isaías aqui ele profetizou. E muitos outros povos próximos ali da Síria acabaram se tornando povos que estavam interligados por meio de tributos a esse império, né? Então eles estavam de uma certa forma submissos à ação desse império. Existiam 2 potências na época. A grande potência era a Síria, que governava tudo, que tinha um grande poder militar, e o Egito ainda tinha uma certa força. Então o rei aqui de Judá, ele estava se sentindo tentado, já que ele estava debaixo do jugo dos assírios, né? E o jugo era pesado, a cobrança de impostos era pesada, né? Então ele estava se sentindo tentado a buscar apoio no Egito, para que o rei do Egito pudesse ajudá-los belicamente, né, militarmente, contra as forças da Assíria. E o profeta, percebendo essa ação política do rei, ele viu que aquilo que seria errado, que Deus não se agradava daquilo. Ou seja, confiar numa outra nação pagã para tentar se livrar desse jugo opressor. Isaías poderia pregar, poderia chegar e falar: olha, não façam isso porque Deus não se agrada, Deus não quer que vocês façam isso e tal. Ele poderia fazer isso. Mas a ordem de Deus foi o seguinte: para ele ficar descalço e tirar as suas vestes. Imagine só você ver, né, um profeta conhecido como era Isaías, por 3 anos andar nu, as pessoas chegarem, né, rirem dele, e ele estava lá nu e não falar nada durante esse tempo,
né? Ele ficava nu, andava pelas ruas e tal, e todo mundo olhava e com certeza estranhava aquilo, e aquilo chamava a atenção das pessoas, porque com certeza as pessoas iam começar a pensar assim, nossa, né, o que seria isso? O que o profeta está querendo dizer com isso? Então as pessoas, aquilo tudo aguçava a curiosidade. Por outro lado, também para outros, né, começavam a xingar e dizer que aquilo era loucura daquele profeta em si, né? Até que depois desse tempo Deus dá a revelação e o profeta passa a comunicar o porquê daquela ação simbólica, né? E aí ele diz, né, que essa ligação política com o Egito levaria, né, vai levar tanto o Egito quanto aqueles que estão associados aos egípcios, né, a ficarem totalmente despidos, fisicamente mesmo, né? Ou seja, eles perderão tudo, né? Ficarão realmente, perderão a terra, perderão todas as coisas, como diz aqui na profecia, ó. Assim o rei da Síria levará presos do Egito os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Ou seja, aquela situação toda, né, era que o Egito seria derrotado pelos assírios. E se o Judá se coligasse ao Egito, assim como ia acontecer com o Egito, ia acontecer com o Judá também. Então essa foi uma maneira do profeta comunicar a mensagem. Uma maneira estranha, mas era a maneira que nós vemos aqui, né? Assim também a gente vê em Jeremias, no capítulo 13, né, quando o profeta ele fala de um cinto de linho fino, que Deus ordena o profeta colocar um cinto de linho, e ele coloca, né, e depois ele tira, Deus manda ele ir até o rio Eufrates e cavar lá perto do rio e jogar e cavar lá dentro aquele cinto de linho fino e deixar lá. E depois de um tempo Deus lembra o profeta de ir lá buscar aquele cinto. E quando ele cava e vê aquele cinto, o cinto estava apodrecido e não servia mais para nada. E aí vem a revelação da parte de Deus para o profeta dizendo o seguinte, olha, assim acontecerá com o meu povo, né? Ou seja, com o orgulho do meu povo, que se achava independente, que não precisava de mim, que não precisa da minha ação, que não precisa do meu poder para livrá-los do poder do mal. Então assim vai acontecer com o povo e com todos aqueles que não confiarem na minha palavra, não confiarem, né, na minha ajuda, né? Ficarão apodrecidos, os orgulhos cairão e eles ficarão condenados devido, né, à sua rebeldia, né? Então eu estou dando aqui alguns exemplos, né, e os livros proféticos estão cheios de exemplos dessa maneira criativa, vamos dizer assim, e que vinha como inspiração da parte de Deus, né, para o profeta comunicar a sua mensagem. Talvez hoje, quem sabe, essa seria uma base bíblica para o teatro? Não sei. Fica uma pergunta aí para nós. Um teatro bíblico com uma mensagem? Não sei. Ou uma outra maneira criativa de comunicar a mensagem de Deus? Não sei. Fica uma pergunta para nós pensarmos aí, tá? Segunda, uma outra maneira, e essa é mais comum, que os profetas usavam para comunicar a mensagem que vinha da parte de Deus, através de discursos proféticos, através de palavras, da pregação, né? Então eles começavam a falar e proclamar a palavra de Deus. Quando a gente se depara nos livros, né, ela pode vir como prosa profética, né? Não são tecnicamente narrativas, como poderia se argumentar, pois não se configuram enredos, né? Por vezes estão centrados no personagem ou relatam ocorridos informativamente. Está voltada aos atos dos profetas mais que na expressão das palavras, né? Ela também pode vir como poesia, né? E é a forma predominante do discurso profético que a gente vê aqui na Bíblia. Ela possui características básicas da poesia hebraica, né? Como paralelismo, figuras e tal. Então, há duas características específicas. Sua origem está no mundo divino, com as devidas implicações, com ênfase nos vocativos, né? Quando ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, né? Então, ele está realmente focalizado no mundo de Deus, onde realmente ele está sendo o grande representante do Senhor e ele passa a ser esse porta-voz, esse arauto de Deus, de comunicar aquilo que é a vontade de Deus. É um discurso direto para uma audiência real, e isto é, ela acusa, satiriza, evoca um desastre próximo, né? Então a profecia ela tem essa característica, né? Os discursos dos profetas. E eles eram bem incisivos naquilo que eles proclamavam, né?
Na profecia a gente tem algumas características, a gente chama de gêneros da profecia, né? O discurso profético ele é marcado tanto pelo ambiente literário, né? No qual foram escritos textos, quanto pela localização social dos profetas israelitas, né? Tem profetas que estão mais voltados para a parte da corte, né? Tem outros que são mais profetas periféricos, estão nas periferias. Então os profetas eles superam a questão social, né? Então eles estão em todos os lugares, né? Por exemplo, o gênero e o lugar social que a gente encontra, eu destaquei alguns, né? São vários, tem muito, né? Então eu destaquei só alguns por causa do nosso tempo, né? Então nós temos o gênero da casa, né? Que é a profecia que envolve a questão, aspectos, né? Ligados à casa, ao ambiente familiar, né? E aí nós temos a parábola, que era comum o profeta contar uma parábola para dizer a sua mensagem, né? Nós temos lá em 2 Samuel 12, né? Uma parábola. Nós temos a parábola que Natan conta para Davi, né? Acerca do pecado que ele cometeu com Betseba. Então, ele ao invés de chegar diretamente e falar, olha, você pecou, você errou, ele conta uma história. Olha, né? Se acontecesse isso, né? Se você for ver a história aqui, né? Davi fica irado quando Natan conta aquela história, né? E aí Deus comunica a mensagem, olha, isso, essa profecia é para você, né? Você cometeu esse erro e tal. Então são maneiras que os profetas eles usavam para comunicar a mensagem de Deus, alegoria, bênção e maldição, comparação, né? A bênção e maldição a gente tem lá em Jeremias quando ele diz, olha, feliz é aquele que confia no Senhor, ou maldito é aquele que não confia no Senhor e confia no seu braço, né? Confia em si mesmo e tal. Então são ações, né? Tem os ais também, né? Quando ele diz assim, ai daquele. Então são ações condenatórias, né? Temos também a profecia ligada à questão do culto. Então por isso a gente vê profecias caracterizadas como hino, como instrução, profecias voltadas para o âmbito da oração, um oráculo, né? Uma profecia de salvação, um oráculo de condenação. E também temos o aspecto da profecia ligado à questão judicial, né? Que é uma ideia de acusação e contestação. Aqui tem todas as referências, depois se você quiser anotar ou pegar comigo, eu posso te passar para você, se quiser se aprofundar nesses gêneros da profecia, né? Mas basicamente a profecia ela se resume com duas características. O propósito do profeta ao lançar a palavra, ela tem basicamente duas características, né? Anúncio e denúncia, tá? Então, a profecia, ela basicamente, ela se estrutura com foco nessas duas características, né? Ou ele vai ser usado por Deus para denunciar algo que está errado na sociedade, que está errado na vida das pessoas, ou seja, a denúncia do pecado, a denúncia do mal, né? A denúncia de coisas erradas que estão acontecendo, ou o profeta vai ser usado por Deus para anúncio. Anúncio de quê? O anúncio de uma bênção, o anúncio da salvação, o anúncio da restauração daqueles que se arrependeram por causa daquela palavra condenatória, né? Então, basicamente, a profecia ela se baseia nisso, na denúncia e no anúncio, tá? Então, vamos ver um exemplo de denúncia. Por exemplo, vamos lá em Amós. Amós, se você puder abrir aí comigo, Amós. Vê se na sua Bíblia aí tem Amós. Se tiver Amós aí na sua Bíblia, abra aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma questão. Não, tá tudo ok, né? Bom, vamos continuar então. Amós, capítulo 4, do 4 ao 13. Amós está ali, ó, depois de Daniel vem Oséias, né, Joel e Amós. Aí chega em Amós. Amós, capítulo 4, do 4 ao 13. Diz assim: venham a Betel e pequem, venham a Gigal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam seus sacrifícios, de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com a falta de pão, em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor.
Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu castiguei com o crestamento e a ferrugem, os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito, matei os seus jovens à espada, deixei que seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e ainda sobre os altos da terra, Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma profecia que relata uma denúncia. E nessa profecia há um aspecto de condenação da parte de Deus para o povo que não se converteu. E aqui o Amós está realmente tocando no tema relacionado à religiosidade deles, né? A maneira como eles estavam prestando culto a Deus, que era justamente essa ação de Deus os condená-los. Quando ele diz assim, venham a Betel e pequem. Né? Ou seja, Betel era um lugar da onde eles cultuavam a Deus, era um lugar que tinha um santuário onde eles iam lá para cultuar a Deus, assim como em Gilgal, né? Então eles iam lá, prestavam seu culto, né? Participavam lá do momento de adoração, do culto, mas continuavam com suas vidas cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Ou seja, era uma mera religião falsa, uma religião, né, de aparência, né? Eles não se converteram verdadeiramente ao Senhor. E o profeta muitas vezes estava se levantando para justamente condenar e dizer que a ação deles, a maneira como eles estavam agindo, né, não agradava o coração de Deus, não agradava a Deus, o coração de Deus. Deus não estava naquilo tudo, Deus não estava se agradando, né, da maneira como o povo fazia. Então era como se eles viviam uma vida ímpia, uma vida pagã, mas quando chegava o dia de ir no culto, ia lá no culto e prestava lá a sua, batia seu ponto, né? Prestava lá a sua reverência a Deus só para tentar amenizar aquele sentimento de culpa daquilo que eles estavam cometendo de errado. E por isso Deus falou assim, olha, vai vir juízo sobre vocês, porque vocês não se converteram verdadeiramente do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Então o profeta, ele era duro na mensagem, Deus realmente usava e eles conseguiam demonstrar, né, de uma certa forma, uma ação dura da parte de Deus para com o seu povo que não estava verdadeiramente amolecendo o seu coração, se quebrantando e se arrependendo verdadeiramente diante do Senhor para a mudança de vida. E isso trouxe, né, vários prejuízos, né? Mas também nós temos o exemplo de anúncio de salvação, anúncios de bênção, de restauração. Voltando um pouquinho, se você abrir lá em Isaías, no capítulo 40, nós temos uma mensagem de consolo, né? Então olha o que diz lá em Isaías 40, né? Então o profeta, ele proclamava isso, né? Uma mensagem de consolo, e aqui é uma mensagem para o povo que estava já exilado, o povo que estava já condenado porque cometeu o ilícito, né, diante de Deus, o pecado, quebrou seus mandamentos e houve consequência. A consequência foi o exílio. E aí o capítulo 40 de Isaías, ele se insere nesse contexto onde o povo está exilado, o povo está com a sua fé destruída, está realmente perdeu tudo, estão, né, na miséria total e exilados em uma terra estranha. E aí vem a profecia de consolo, uma profecia com mensagem de esperança e de restauração, que era mais ou menos algumas profecias que vinham nesse período, e Isaías 40 se insere, né, nesse contexto. Aí olha a mensagem, né? Isaías 40, do 1 ao 11, diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já não recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados.
Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente, né? Então aqui nós temos uma mensagem de consolo. Imagine só, uma mensagem de restauração. O povo que estava cabisbaixo, abatido, chega e ouve essa palavra. E já começa dizendo, ó, consolem o meu povo, né? E aqui nós temos vários capítulos de Isaías, do 40 em diante, até eu acho que 45, 46, que é chamado o livro da consolação, né? Onde nós temos várias mensagens de consolo para o povo, né? Uma mensagem que Deus virá para restaurar, para restituir. Como na história nós vimos, Deus realmente age com a sua mão poderosa, livrando eles mais uma vez, restituindo para eles a terra, né? Então esse é o anúncio de salvação que nós temos também na mensagem bíblica. Basicamente a profecia ela tem então essas duas características, né? Anúncio e denúncia. E por último, nós vemos aqui que posteriormente vai surgindo as palavras escritas, né? Então o terceiro meio de comunicação da mensagem é a palavra escrita, né? E aí, por que razão os profetas eles escrevem, né? Porque nós não temos isso, por exemplo, Elias, Eliseu, que eram considerados grandes profetas, eles não escreveram. É a partir de um período que a gente tem na profecia a escrita, né? Então eu peguei aqui um conceito de um autor chamado Zimmerli, que ele diz o seguinte, né? Ele dá 3 razões do porquê os profetas eles passam a escrever suas profecias. Primeiro, para que os seus contemporâneos não só ouçam a mensagem deles, mas também para que possam vê-la e lê-la. Porque aí é mais uma ação de eles estarem tendo um contato com aquela profecia e com aquela mensagem. Para servir também de testemunho e acusação contra o povo que não quer se converter. Porque mais ou menos assim, ele escreve, né, para ficar registrado. Então o povo que não se converteu e viu que a consequência do seu pecado os levou para uma condenação maior, então eles poderiam depois ler e ver, ó, a gente está nessa situação porque, olha o que está escrito aqui, porque nós não nos humilhamos, não nos convertemos diante da palavra de Deus, né? E para sacudir o povo, como diz Jeremias 36, não só para conservar o passado, mas para atacar o presente. E eu acrescentaria uma quarta ainda, que era também para as futuras gerações, como para nós hoje. Hoje nós temos contato com essas profecias e essas palavras continuam sendo palavras de Deus para nós. Tá? Então, daí surgiram os livros proféticos, né? Nós temos então Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né? Que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então esses formam então, né, os livros proféticos da Bíblia. Eu não coloquei Daniel aí porque eu considero Daniel um livro apocalíptico, tá? Então aí é um outro tema, né? E o apocalipsismo, ele é filho da profecia. Ele surge, né, a partir da profecia, né? Nós temos Joel, ele tem alguma coisa de apocalíptico nele, né? Se eu não me engano, Sofonias também. E Daniel, ele é todo envolto com esse tema do apocalipsismo, que tem certa relação com a profecia. Daí alguns estudiosos dizerem que o apocalipsismo ele é fruto, né, da profecia. Por isso que eu não coloquei Daniel aqui nos livros proféticos, tá? Há outros que afirmam que Daniel é profeta. Amém. Eu não é uma coisa assim que aí vai da interpretação de cada um, tá bom? Eu deixo livre aí a interpretação de cada um de vocês. Mas esse é um assunto para outra
outro tempo, né? Então vejamos abaixo só um exemplo aí, né, das formas de redação da profecia. Então no próprio livro de Jeremias a gente vê Deus ordenando o profeta a escrever, ó. Diz assim, ó: no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado, né? Então Baruque era uma espécie de escriba de Jeremias, né? Então Jeremias, ele chama Baruque e ele começa a ditar tudo aquilo que Deus revelou para ele, e é colocado num livro, né? Colocado num rolo, e ali fica aquela palavra escrita, tá? Então, só para a gente concluir aí, né? Nosso tempo já bateu, né? Então, para a gente pensar aí em tudo aquilo que a gente tem falado até agora acerca do profeta, da mensagem, né? Do profeta que recebe a mensagem de Deus e do profeta que comunica a mensagem que ele recebe do Senhor, né? Então, resumindo, né? O profeta, ele é aquele que comunica a palavra de Deus, e poderá ser feita com um discurso, né, com uma pregação, ou um ato simbólico, ou pela escrita. O Senhor poderá nos dar outras estratégias também para a comunicação de sua mensagem, por que não, né? Então, nesse tempo bíblico aqui do Antigo Testamento, as maneiras de comunicar e transmitir a mensagem era por meio da pregação, por meio das ações simbólicas e por meio da escrita. Agora, com certeza, a profecia, a palavra de Deus, ela é viva, ela continua, né, falando aos nossos corações hoje. E a maneira como a gente pode comunicá-la, né, a gente pode usar muito das criatividades para lançar essa palavra, para comunicar essa palavra. Hoje, por exemplo, nós temos a linguagem de sinais. Linguagem de sinais é uma maneira de comunicar a mensagem. Então, Deus pode nos dar, né, outras estratégias também para comunicar a mensagem dele. Não podemos ficar fechados só a isso, né? Hoje, aí é uma interpretação minha, tá? Existem dois tipos, né? Desculpe o erro aí, dois tipos de profetas, né? Ou profetisas, né? Aquele que interpreta e comunica as escrituras sagradas como profecia, e aquele que tem o dom da profecia, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Porque a Bíblia em si, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então aqui nós temos aquilo que é a vontade de Deus para nós, revelado. Deus se revela por meio da sua palavra. Então, todo aquele que transmite a palavra, que prega a palavra, que comunica e interpreta aquilo que está escrito aqui, ele é um profeta ou uma profetisa, né? Porque ele está interpretando e comunicando aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus ele quer falar com o seu povo, tá bom? Então, a gente pode ver isso no próprio Novo Testamento, e a gente vai entrar depois no Novo Testamento para a gente ver alguns exemplos dentro dessa posição que eu defendo aqui, tá? Então, qualquer pessoa que comunica a palavra, né? Jesus ele comunicou a própria palavra do Antigo Testamento, os apóstolos, né? Se você for ver lá em Atos 2, né? Pedro usando e pregando da profecia, ele estava como uma espécie de profeta ali, interpretando as profecias e entregando a mensagem para o povo, né? Então, então, um profeta é aquele que interpreta e comunica a palavra. Então, todo aquele que está comunicando, interpretando e levando, porque ele ora, ele busca em Deus aquilo que Deus ele quer comunicar, então ele se torna em si um profeta do Senhor. E, por outro lado, existe sim, né, o dom da profecia, que é ligado àquelas pessoas que têm, de uma certa forma, um chamado específico, né? E que às vezes até se caracterizam e se ligam com alguns aspectos da profecia do Antigo Testamento. São pessoas que às vezes têm uma percepção visual, né, mais aguçada do que outros não têm, né? E às vezes recebem uma comunicação por meio de visão, de sonho, né? E tem uma outra maneira de comunicar a mensagem que vem da parte de Deus, que Deus revela de maneira direta à pessoa aquilo que Deus quer comunicar. Então eu chamo isso de o dom da profecia, que é lógico, ela vai estar sempre submissa e subordinada à palavra escrita, porque se a profecia, né, ela tiver contrário àquilo que está aqui, então, pelo menos ao meu entender, ela não é profecia de Deus,
tá bom? Então eu concluo então essa parte de hoje, né? Resumindo aquilo que a gente tem estudado até aqui. A partir de semana que vem a gente vai estudar os personagens, bem resumidamente, né? Mas a gente vai traçar na história, a história da profecia, o antes, o durante, né, e o depois da profecia de maneira histórica, a gente vai ver na semana que vem. Vamos encerrar então, vamos orar agradecendo ao Senhor por esses momentos, amém? Lembrando aí os irmãos que logo mais à noite nós temos o nosso culto, tá? Às 19 horas, então não perca, esteja realmente reunido, vamos prestar esse culto ao Senhor, né? A igreja unida, né, nesse tempo para orarmos, para buscarmos, né, a palavra de Deus no nosso coração que possa estar nos edificando sempre, tá bom? Deus abençoe, vamos orar agradecendo. Senhor, em nome de Jesus eu quero te louvar, te agradecer, Pai, por esse momento especial aqui na Tua presença. Obrigado por cada irmão e irmã que participou conosco desse estudo, ó Pai, dessa reflexão, Pai, que o Senhor esteja sempre nos fortalecendo, nos ajudando, nos abençoando, trazendo a nós um entendimento, um discernimento espiritual, para que possamos, ó Deus, sermos canais do Senhor, instrumentos do Senhor para comunicar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nos dê um dia abençoado na Tua presença, abençoe o nosso culto de logo mais à noite, que seja edificante, que possa fortalecer a nossa fé, que possa alcançar vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.